Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui nesse meu canal secundário. A última vez que postei foi sobre a Copa do Mundo, a final ali entre a França e a Argentina, que foi no final do ano passado. Como eu havia dito, é mais complicado de você manter uma rotina aí, acompanhando os times no Campeonato Brasileiro. Então, não é todo ano que a gente tem disposição ou tempo para fazer tudo isso. Achei por bem hoje falar aqui sobre os nossos três times da capital paranaense, Curitiba, porque eles estão em momentos distintos e é importante falar sobre o desempenho desse ano dos três times e talvez projetar o que para frente pode aguardar aí os nossos times da capital. Vou começar pelo Atlético, depois terminarei falando do Paraná. No Atlético Paranaense nós tivemos aqui um início de ano muito bom com o Paulo Turra e o Luiz Felipe Scolari. Fazia muito tempo que o Atlético não começava um ano tão bem estruturado, com seu técnico, já com uma ideia do que poderia vir adiante. Nesse caso, nós já tínhamos um diretor técnico, era o Luiz Felipe Scolari. O diretor anterior era o... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então não é uma novidade no Atlético o diretor técnico. O Luiz Felipe acabou aceitando essa direção, né, sendo diretor técnico, e lançou o Paulo Turra como técnico de futebol. O diretor anterior é Paulo Autuori. Então, estava totalmente estruturado, o time base do ano passado, ninguém saiu, mesmo porque assim ninguém se destacou tanto a ponto de ser vendido, a não ser o Vitor Roque, que provavelmente vai sair nessa janela aí, e daí vai acabar desfalcando o time. Mas foi um início muito bom, você tem aí 17, se não me engano, 17 ou 18 partidas do Campeonato Paranaense no qual o Atlético não perdeu nenhuma, isso não acontecia há quase 90 anos, então foi um recorde. O Paulo Turra é a sua primeira experiência como técnico, então estando assim, determinando aí um ano histórico no que se refere ao Campeonato Paranaense, tanto histórico para o Atlético quanto histórico para o Turra, talvez até histórico como primeira experiência de técnico de futebol, em que pese nós termos tido aqui o Thiago Nunes, né, que também conseguiu aí o Campeonato Paranaense, ainda com a sua primeira experiência, mas enfim. A partir daí nós entramos aí no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, com duas passagens por pênaltis. O Atlético é realmente um time especialista em pênaltis. 10 vezes em que disputou as vagas nos pênaltis venceu. Então é um time bastante preparado nesse quesito. Mas é sempre uma temeridade quando você tem que disputar vagas em pênalti. No entanto, isso estava dando um currículo bastante forte ali para o Paulo Turra. Acontece que ele teve ali uns percalços aí no Campeonato Brasileiro. Isso chegou a desagradar alguns diretores, como o Alexandre Matos, mas como ele era referendado pelo Luiz Felipe Scolari, não havia muito o que fazer, já que ele era o diretor técnico e a responsabilidade do técnico era do Luiz Felipe Scolari. Mas o Galo não começou muito bem o ano, o Galo Atlético Mineiro, e veio aqui e simplesmente levou o Luiz Felipe com ele. O Luiz Felipe que havia dito que não voltaria a ser técnico de futebol, porque para ele já tinha passado aquele momento e ele gostaria de tentar uma coisa nova, sendo o diretor técnico do Atlético. Mas o dinheiro falou mais alto, sabe Deus o que aconteceu. O Luiz Felipe já tem uma idade bastante avançada, mas ele achou por bem deixar o Atlético. E assim o Atlético ficou sem técnico, mas o interino que assumiu nas últimas duas rodadas botou o Atlético para frente, coisa que o Turra não fazia. O Atlético tem bons valores, mas infelizmente não eram aproveitados. Ainda tem alguns jogadores que caíram de produção e tal. O Atlético, pelo que eu pude ver dos desempenhos, depende muito do Fernandinho. O Fernandinho que é realmente o técnico em campo, né? Com ele ali, ele orienta todo mundo, ele vê onde é que tá os buracos ali na defesa, ele sabe fazer lançamento, ele bota a gente na cara do gol, ele aciona laterais. Então, ele é o cara que o Atlético precisa. Eventualmente, em continuando assim, talvez até venha a ser um bom técnico
para continuar aí no Atlético, dependendo do desejo dele, já que independência financeira provavelmente ele já tem, e não haver nenhum problema nesse sentido. O último jogo que o Atlético fez nesse dia que eu estou conversando com vocês foi contra o Corinthians, venceu por 1-0 e vai disputar aí a sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores com totais condições de chegar em primeiro lugar no grupo. Então o Atlético está bem encaminhado, é um time que tem muitos sonhos, quer ser campeão da Libertadores, quer ser campeão mundial, tem um novo mundial surgindo aí, em o Atlético conseguindo uma das vagas aí, ganhando na Libertadores ou ganhando a Sul-Americana, que daí vai ser uma coisa meio obscura, não sabe ao certo como é que vai ser feita essa vaga, mas em ganhando a Libertadores já garante vaga aí para o Mundial. E esse Mundial vai ser como uma Copa do Mundo e quem vencer realmente vai ser considerado campeão mundial, porque haverão grandes times, não só os campeões ali da Copa dos Campeões, vai ter muito time da Europa, e uma vez vencendo, realmente terá méritos, né, de ser chamado campeão mundial. Então, esse é um objetivo do Atlético. Agora passamos ao Curitiba. O Curitiba começou o ano muito ruim, pegou ali um técnico que era do Atlético, Antônio Oliveira. Não fez uma campanha, eu acho que nem razoável. Não se pode dizer que o Curitiba fez uma campanha razoável no Paranaense se não chegou à fase final, né? Não, não mostrou realmente nenhuma qualidade, né? Uh, Também acabou não passando na Copa do Brasil, acabou perdendo para o Sport, o único time de segunda divisão que foi ali para as oitavas de final, porque passou pelo Curitiba. O Curitiba é um time de primeira divisão, devia ter passado pelo Sport, mas não passou. E o Antônio Oliveira, ele estava no Curitiba, ele pegou ali um hiato muito grande, já que não se classificou para outra fase do Paranaense, e então ele tinha bastante tempo para criar ali as suas jogadas, para tentar ajeitar o time e para tentar começar o Brasileiro a todo vapor e tentar fazer alguma coisa ali que o Curitiba, obviamente, não tinha conseguido fazer no ano anterior. Mas a diretoria, com dois jogos, acabou demitindo o Antônio Oliveira. Eu nem tenho certeza se foi um, mas no máximo dois jogos eles demitiram o Antônio Oliveira. E todo aquele trabalho que foi feito na intertemporada não logrou êxito de forma alguma. Acontece que ninguém sabia que a última vitória do Curitiba seria em fevereiro, porque o Curitiba está a 18 rodadas, a 18 jogos sem ganhar. Isso não ocorre há muito tempo. O Curitiba, que bateu o recorde de vitórias há alguns anos atrás, com agora não vou lembrar também o nome do técnico, mas se vier eu falo para vocês, que depois foi bicampeão brasileiro ali pelo Cruzeiro e dirigiu o Galo e tudo mais. Então chegou a 36 vitórias, se não me engano, seguidas, né? Ganhou as 22 do Paranaense, ganhou a Copa do Brasil e foi às finais, e era um time imbatível, era uma coisa impressionante. Tinha até o Everton Ribeiro, que agora está no Flamengo, e até hoje o Everton Ribeiro produz muito bem no Flamengo. Imagina naquela época que era bastante jovem. E hoje corre o risco de bater o recorde negativo, de sei lá quantas derrotas o Curitiba vai chegar antes de tomar alguma atitude. A SAF agora assumiu o Curitiba, eles não querem demitir o Antônio Zago, que é o novo técnico do Curitiba. Já faz muito tempo que ele está aí, ele não conseguiu nenhuma vitória, ele não conseguiu ajeitar o time. E some-se isso a questão aí das apostas, que o centroavante do Curitiba, Aleph Manga, foi envolvido nessa situação. E só que o Curitiba não tem alguém como o Aleph Manga, então se o Aleph Manga sair não tem ninguém. Então por isso eles não mandaram embora o Aleph Manga. Mas cá entre nós, o Aleph Manga ele joga para ele, né? Ele não joga para o Curitiba. Não que o Curitiba tenha um grande time, tá todo mundo dissociado, e se chegar alguém capaz vai associar ali todo mundo e vai conseguir produzir um bom desempenho. Não é isso. Mas assim, tem muito mais no Curitiba do que questões táticas. Tem planejamento, tem diretoria que não entende nada de futebol, tem mau investimento. Então, infelizmente não acompanho tanto o Curitiba, mas alguns torcedores do Curitiba chegaram a me dizer que é o maior investimento da história do Curitiba e o pior desempenho da história do Curitiba. Então, trocando o técnico,
talvez resolva, mas tem muita coisa que tem que ser analisada. O Coritiba está em último lugar do brasileiro com 4 pontos em 12 jogos. Então ele é um lanterna do campeonato. Quando você vai chegar com uma proposta para um atleta, ele vai perguntar como é que está o time. O time está na lanterna do campeonato. Está a 18 jogos sem vencer. O cara não vai entrar nessa roubada. Então fica difícil contratar. Se você pensa em técnico, a mesma situação. Então jogadores e técnico, dificilmente alguém vai querer vir para o lanterna do campeonato. Ou você vai ter que pagar mais, ou você não vai conseguir convencer o cara de que vai haver uma mudança de postura e que o Coritiba vai se notabilizar e vai ganhar algum tipo de mídia que seja, porque o jogador, ele tem muito discurso assim, dizendo assim, não, mas é a camisa, não sei o quê, eu venho aqui para vestir um manto sagrado e tal, mas não é, cara, ele quer se promover, ele quer ser vendido, ele quer resolver a vida financeira dele, como todo bom profissional. Você vai para uma empresa, não é pela empresa, vai pela empresa pelo dinheiro, você vai pela empresa pelo seu desempenho, você vai para a empresa para galgar degraus maiores. Então é assim também no futebol. Então a diretoria, mesmo com a SAF, mesmo com dinheiro, vai ter extrema dificuldade de ajeitar esse clube. Alguns acham que o Zago tem que continuar. Ele queimou a cara de todo mundo aí nas últimas entrevistas, dizendo que o pessoal tem que assumir a sua responsabilidade, que ele não marca, que ele não vai se posicionar direito, né, que ele não faz lançamento, que é tudo jogadores e que ninguém assume a responsabilidade, cai tudo na conta do técnico. Ele tem razão nesse aspecto. Mas quando você joga isso para a imprensa, você está jogando os jogadores aos leões. E a partir dali você não vai mais ter comando sobre esses jogadores. O Curitiba está numa situação muito absurda e para sair disso precisa ter muita seriedade, precisa ter muito tempo, precisa ter muito planejamento e precisa ter uma capacidade de convencimento para os profissionais que vierem a vir, quem sabe, salvar o Curitiba da segunda divisão. Nós estamos no início de campeonato, um terço apenas do campeonato, com 12 rodadas, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas os 4 pontos do Curitiba estão dizendo que o Curitiba vai sofrer muito, talvez até mais do que sofreu o ano passado, já que terminando o primeiro turno, o Curitiba estava com 21 pontos e teve muita dificuldade para sair dessa situação e conseguir evitar o rebaixamento. Para o Curitiba chegar a 21 pontos no final do primeiro turno, o Curitiba vai precisar de 6 vitórias. Então, para chegar ao estado que estava no ano passado, precisa de 6 vitórias. A situação é muito grave e vai ser bem complicado. O torcedor do Curitiba que tente lidar com isso, que tente aceitar essa situação. Eu falo por mim, né? Como torcedor do Atlético, que o torcedor do Curitiba não fique zangado, mas tem que mandar todo esse povo embora e pegar e botar os júniores para jogar. Porque dificilmente vai ser evitado esse rebaixamento, só que você põe a garotada vai suar sangue e vai tentar tirar o Curitiba da situação. O pessoal que está aí parece que não dá mais, né? Então tira todo mundo, escreve o jogador de júnior, bota ali o pessoal e eles vão conseguir ou vão fazer o máximo, né? Vão dar o máximo de si para tentar tirar o Curitiba pelo menos do vexame de ser a pior campanha dos pontos corridos de todos os tempos. Vencendo o Paraná, que eu já vou falar do Paraná daqui a pouco. Então, aí os times paranaenses vão acabar tendo a pecha de ser os times que mais passam vergonha no Campeonato Brasileiro, porque chegar à primeira divisão para fazer esse papel é bastante complicado. Mas, né, que Deus ajude ali os diretores e administradores do Curitiba e que eu consiga de alguma forma pensar ou planejar e tirar o Curitiba dessa situação. Então vamos ao Paraná. O Paraná, olha só. O Paraná em 2018 ele estava na primeira divisão, com então Micali, técnico da medalha de ouro do Brasil, a medalha de ouro da Olimpíada. O Micali conseguiu a medalha de ouro para o Brasil, que não havia conseguido antes. Não existia mais medalha de ouro no futebol olímpico. E o Micali conseguiu. E o Paraná Clube contratou o Micali. E o Micali também teve um dos piores desempenhos da carreira dele, do Paraná, da história, na primeira divisão. E o Paraná caiu. E foi caindo, e foi caindo, e foi caindo. E no ano passado disputou a quarta divisão e não se classificou. Na quarta divisão você não cai, sabe? Você simplesmente não classifica e para você disputar a próxima quarta divisão você tem que ter um desempenho estadual. Desempenho esse que o Paraná não teve. Caiu para a segunda divisão do estadual.
Então ele caiu para a segunda divisão do estadual, foi disputar a quarta divisão, não conseguiu subir e ficou sem divisão esse ano. E foi disputar a segunda divisão do estadual. Aí tem um monte de conjecturas, de conjunturas, aliás, que tem que ser analisado, que assim, você sai das divisões, você vai perdendo dinheiro. Saiu da primeira divisão, você já não ganha tanto quanto você ganharia. Volta para a segunda. O Paraná ficou 10 anos na segunda divisão até subir para a primeira. Só que está na segunda divisão. E a segunda divisão tem ali uma grana que você recebe, dá para você fazer ali um apanhado de jogadores e disputar que seja para não cair. O Paraná ele ficava em décimo segundo, 14º, ele flertava ali com as primeiras posições, chegava às vezes a disputar ali uma vaga, teve uma vez chegou em quinto, outra vez chegou em sétimo, então estava sempre por ali, disputando a possibilidade de chegar à primeira divisão. Acabou chegando em 2017 e foi para a primeira. Fez o pior desempenho da história, voltou para a segunda. Mas ninguém imaginou que o Paraná ia cair da segunda, porque todo mundo está acostumado com o segundo. 10 anos na segunda divisão era o Campeonato do Paraná. Eles sabiam o que fazer. Mas agora caiu em todas as divisões, foi para a segunda do Paranaense e, como eu disse, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Tem um projeto de recuperação judicial que está para ser aprovado aí por uma juíza. O projeto fala em 13 milhões, só que o Paraná não tem mais arrecadação. E nessa segunda divisão foi um desempenho pífio. Não tinha jogadores, não, por mais tempo que tivesse, que é a quarta divisão. Eu não sei exatamente qual o mês que terminou, setembro, outubro, por ali. De outubro até agora, meados de abril ou maio, o Paraná estava sem atividade. Então, todo esse tempo parado tem um custo. E o Paraná não tinha dinheiro. Foi feito aí esse projeto de recuperação social. Se for aprovado, 13 milhões que o Paraná vai ter que pagar. Só que o Paraná não classificou na segunda do estadual. Não conseguiu chegar entre os quatro. E porque se chegasse entre os quatro, ele ia disputar ali. E mais interessante assim, disputou com o Patriotas, que se ele tivesse classificado, ia disputar com o Patriotas a vaga do próximo ano da primeira divisão. E no último minuto de jogo, uma falta que o Tanque fez, até o pessoal falou assim, porra, o Tanque ele destruiu com a vida do Paraná ali. Ele fez a falta e da falta surgiu o gol, aos 49, 50 do segundo tempo. Mas se ele não faz a falta, o cara poderia cruzar e poderia ter saído do gol do Patriota do mesmo jeito. Aí vão dizer, porra, o Tanque não fez a falta. Poderia ter resolvido o problema do Paraná. Então, é circunstância do futebol, sabe? Mas não foi isso que levou o Paraná a não classificar. O que levou o Paraná a não classificar foi todo esse erro que até um comentarista, o Christian Toledo, falou, que o erro começa lá em 97, quando o Paraná não aceitou o Clube dos 13. Porque se ele vai para o Clube dos 13, ele começa a ganhar um dinheiro e ele movimenta ali a questão financeira e talvez não chegasse ao patamar que está hoje. Então, assim, tem muitos erros de administração. Eu me lembro aqui que o Paraná, quando iniciou o trabalho, o vice-governador do estado, agora, o Darcy Piana, que era o presidente. Então, ele fez uma boa gestão, passou para o segundo presidente e era conselheiro do segundo presidente, passou para o terceiro presidente, infelizmente não lembro o nome do segundo, mas o terceiro era o Osimar Bolicem, e o Paraná conseguiu 7 títulos em aproximadamente 9 anos do Paranaense. Disputou a segunda divisão, ganhou 2, chegou à primeira divisão, incomodou o pessoal lá de cima, era uma época que não tinha pontos corridos, e o Paraná chegou a ganhar uma outra segunda divisão, que era da tal Copa João Avelanche, que foi o módulo amarelo, e ele ganhou o módulo amarelo, podendo disputar o título brasileiro, já que ele acabou perdendo para o Vasco e o Vasco acabou vencendo o São Caetano. Então, era uma época que o Paraná, mesmo nessa situação, e Curitiba e Atlético estavam uma desgraça. Era o Paraná que era o time do estado. E ganhou e estava ganhando e ninguém segurava o Paraná. Mas o que aconteceu agora, né? Esse pessoal foi saindo. Então, como eu disse, ó, tinha esse triunvirato. Então tinha o Darcy Piana, tinha o segundo presidente, o Osmar Bolicem. Quando o Osmar Bolicem passou a bola, o pessoal saiu. E acabou aquela cumplicidade, vamos dizer assim, né? Porque quando você trabalha e o seu trabalho é bom, você sendo conselheiro de um eventual próximo gestor, dificilmente aquele gestor vai tomar uma decisão ruim, né? Então, a empresa vai se mantendo com essa capacidade, com esse desempenho, com essa experiência. Só que o Paraná foi saindo dos trilhos.
E daí houve uma queda vertiginosa aí, os torcedores do Paraná sabem aí do que eu estou falando, né? Houve uma queda vertiginosa aí, nunca mais o Paraná se achou. E para reconstruir esse clube, talvez seja o caso de decretar uma falência. Talvez seja o caso de refazer o time, porque essa recuperação judicial vai ser bastante complicada, é, porque pode ser aprovado, pode não ser, né? Em sendo aprovado, vai ser difícil ser cumprido, né? E o que, que o Paraná vai fazer agora? Se não surgir alguém muito apaixonado pelo Paraná, que tenha muito dinheiro para assumir toda essa confusão aí, o Paraná vai quebrar. E a SAF? Puxa vida, o Curitiba conseguiu a sua SAF. Então, assim, mesmo toda essa situação que o Curitiba está passando, pode ser que seja uma coisa temporária, porque se você tiver bons gestores da SAF aí, em pouquíssimo tempo, um ano e meio, o Curitiba vai estar recuperado e mesmo na segunda divisão vai ser um outro time. E a partir dali não vai ter mais problema. Mas quem vai assumir a SAF do Paraná? Quem vai conseguir pegar essa dívida de 3 milhões, que já é imensa, né? E isso é aproximadamente 20% da dívida, porque se fosse pagar toda a dívida não teria condições, sabendo que o clube não tem calendário, vai ficar pelo menos um ano parado, vai ter que jogar todas as suas fichas na próxima segunda divisão para chegar à primeira divisão em 2025 e daí eventualmente ter um calendário nacional no segundo semestre de 2025. O pessoal não queima dinheiro, o pessoal não joga dinheiro fora. Quem é esperto, quem lida aí com essa parte dos negócios, não vai aceitar isso. Realmente vai depender muito de um grande torcedor paranista, de alguém abnegado, apaixonado e com muita grana para resolver essa situação. Senão o Paraná Clube está muito próximo de fechar suas portas e quem sabe o que iria acontecer. Se de repente surge um novo Paraná aí com uma nova empresa, ou se o Paraná realmente vai deixar de existir depois de tantas fusões, de tanta história, de tanto desempenho, o Paraná pode vir a deixar de existir. Mas, né, como torcedores aqui da nossa terra, a gente torce para que não, né? Para que alguém possa realmente assumir essa condição e que se o acordo judicial for aprovado, o pessoal consiga pagar de alguma forma, algum tipo de patrocínio, sei lá, focar nas categorias de base que seja, mas que possa trazer aí essa forma de pagamento. Então, resolvi aqui falar para vocês aí sobre o futebol paranaense, porque realmente acompanhar o dia a dia é mais complicado, mas fazer aí um apanhado geral aí de tempos em tempos, eu acho que é interessante. Para você que gosta do esporte aí, continue comigo. Eventualmente venham fazer mais vídeos. Comente aí o que vocês acharam aí da minha explanação a respeito dos times. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu discorra sobre outro assunto, fiquem à vontade para comentar. Estarei respondendo aí todos os comentários e de repente fazer um outro vídeo também com um apanhado geral do que vem acontecendo durante o ano, ou respondendo as eventuais perguntas que vocês vierem a fazer. Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais e avise os seus amigos aí sobre o trabalho que eu venho fazendo aí a respeito do futebol paranaense. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.